Bom, acho que está funcionando já. Fechou. O conteúdo que eu separei hoje para nós, seguindo o cronograma do Crozeta de aulas, seria a aula sobre o SED. Mas acho que é mais bacana, antes de se aprofundar no SED, se meter de cabeça direto nas expressões regulares. Ele até preparou um material aqui muito bom e resumido sobre expressão regular. Eu não vou seguir dessa parte, vou tocar por conta, não vou seguir a cartilha dele. Daí quando nós cairmos em sede, daí dou uma pincelada nessa parte. É, sobre expressões regulares, elas são um negócio muito bizonho de você olhar e pensar, ué, que é isso que ele está fazendo? Porque não tem sentido nenhum isso daqui, cara. De tu olhar e tentar imaginar como é que funciona por baixo dos panos. Ele até traz aqui uma expressão regular já configurada aqui para demonstrar, mas vamos apagar ela e começar do zero. Então, a primeira coisa que eu viajei na expressão regular quando comecei a mexer foi achar que isso daqui era uma linguagem de programação e que ela poderia solucionar alguns problemas meus, ela só por ela mesma. Quando não é isso. Quando a ideia da expressão regular é só encontrar texto, só. Deixa eu passar esse link para vocês, quem quiser ir brincando junto. Aqui. Esse site me ajudou demais a entender a expressão regular e aprender como elas funcionam de uma forma um pouco mais simples. Porque ele é bem dinâmico. Tu escreve aqui algo, ele já seleciona para você todos. E você consegue inclusive ver uma explicação aqui mais detalhada. Ó, inclusive ele mostra erros. É bem interessante. Então, o que é expressão regular? É uma linguagem, não de programação, mas uma linguagem para você encontrar textos. Eu tinha ouvido uma história de que expressão regular tinha sido criada por uns monges antigamente, que eles encontravam coisas em livros, muito antes da computação existir. E eu até ia contar essa história hoje e resolvi pesquisar, para ter uma ideia de que século que era, o que era, e descobri que não era. Não foi criado por monges. Isso foi uma desilusão grande. Ela foi criada por um matemático para já nos anos 70 por aí, e já com a ideia de ser uma linguagem de informática mesmo. Então ela funciona da seguinte forma: a expressão regular ela é sempre composta por uma barra abrindo e uma barra fechando, seguido pelos flags. Aqui no exemplo tem o flag G, que significa global. Quando você escreve uma regex, você pode fazer ela assim, por exemplo, A, daí tu coloca G para global, M para multiline, tu coloca ela, tu escreve dessa forma em texto mesmo. Aqui nessa ferramenta ela não permite escrever fora das barrinhas, então os flags nós controlamos por aqui, pelos flags, em que você tem G para a expressão regular ser global e para ela ser insensitiva. O que isso quer dizer ser insensitivo? Quer dizer que se eu pesquisar pela letra R minúscula, ele só encontra letra R minúscula, ignorando a maiúscula. Tem alguns outros lugares R grande também, aqui. Se você colocar o flag insensitivo, ele passa a considerar também o maiúsculo. Então, tanto faz o maiúsculo ou minúsculo. Multiline é para a interpretação da regex com global, ela considera o texto todo. Ao invés de pegar só, deixa eu desmarcar o global aqui. Ó, sem o global, o regex considera só o primeiro resultado. Só sem o global. Então ele encontra um e para. É o que ele precisa. Com o flag global, ele busca no texto todo, como um só. Insensitivo, ele busca maiúsculo e minúsculo. Multilines é para isso daqui é considerado uma entrada. Quando você marca multiline, ele considera cada linha do texto uma entrada. Nós vamos ver daqui a pouquinho como isso funciona. Single one, daqui para baixo eu não uso eles muito. Não sei como funciona. O S, U e o Y. Até fica de tarefa de casa para vocês buscarem. Tá Mas bom. as que são mais usadas são essas três. São as que eu uso demais. Toda expressão regular eu considero usar ou não usar esses caras. Por efeito de, para ficar mais legal, vamos deixar só o global.
marcado. Depois eu coloco o multiline quando for trabalhar com algumas linhas, com CPFs, datas. Fechou. Então, um dos negócios mais bacanas desse site é que ele te traz aqui o... Cadê? Aqui. Ele te traz uma folha aqui com os... com umas fórmulas pré-definidas. Como se fossem umas receitas já. Vou seguir por elas para explicar. Na expressão regular, você tem caracteres e símbolos que são usados para representar as coisas, que não quer dizer que sejam exatamente o que você vai buscar. Por exemplo, o ponto. Em expressão regular, um ponto não é o ponto normal. Ele quer dizer qualquer caractere. Então, se eu colocar um ponto aqui, ele vai trazer todos os resultados da página, tudo. Porque tudo isso ele retorna com um ponto. Ele não traz quebra de linha, e não traz... quebra de linha ele escapa e ele tem alguns problemas às vezes com acentos, dependendo do que tu usa. Aqui ele trouxe. Tá funcionando com acento aqui nesse exemplo. Mas tem coisas que o ponto não traz. Fique esperto que às vezes você faz um script achando que está abraçando tudo e acaba não pegando tudo. Seguido pelo... Se você quiser procurar pelo ponto em específico, ele tem um caractere de escape, que é a contrabarra, ponto. Como é em algumas linguagens de programação, sempre que você vai escapar um caractere, você usa a contrabarra para escapar ele. Bem simples. Vou dar um zoom para ficar mais fácil. Aí. Então, sempre que vocês forem procurar por algum caractere, coloca junto a contrabarra, se você quiser que ele seja interpretado. Por exemplo, os parênteses abrindo, ele considera como sendo algo abrindo, mas não sabe o que é. Daí tu tem que escapar com contrabarra para ele encontrar. As buscas mais simples pelo regex são por palavras mesmo, em que você coloca, procurar por exemplo, replace. Replace. Ele encontra pela palavra. Mas não quer dizer que ele está pegando a palavra completa. Ele está indo letra a letra até encontrar o teu replace. Se você ver aqui embaixo como ele interpretou, ele procurou um R seguido de um E, seguido de um P, seguido de um L, seguido de um A. Ele pega letra a letra. O que dá para nós a possibilidade de trabalhar com algumas coisas mais interessantes. Por exemplo, eu quero um replace. Deixa eu achar alguma palavra que comece assim. Que comece com RE e tenha seguida de alguma letra. RF. Deixa eu escrever algumas palavras aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Laís. Essas palavras já bastam. Se eu quiser encontrar todos esses casos aqui, só num exemplo bem hipotético, o caractere de ponto ele ajuda nós. Deixa eu colocar mais algumas coisas aqui para ficar mais legal. Aí. Eu coloquei um número aqui, vou colocar um mais claro. 5, pode ser. Luiz, ele encontra ele. Trocando pelo ponto, ele passa a encontrar todos. Então, que seria um L seguido de qualquer coisa, seguido de um I, seguido de um Z. Mas vamos supor que eu queira só o que for letras daqui. Quero encontrar só os que possuem letras. Ou um espaço. Espaço você pode usar só o espaço mesmo. Eu recomendo usar contrabarra espaço, para você poder escapar ele. Que se você tiver num terminal Linux, por exemplo, e colocar um espaço aqui, ele considera que o teu comando terminou aqui e aqui é um novo comando, que gera uma baguncinha. Seguido de um número você pode usar ele, e você tem os atalhos, que são esses caras. A expressão regular se divide em duas formas. A regex normal, que é a expressão regular comum, e a versão dela estendida. Que no Linux você pode ver que você tem um grep e você tem o egrep, que é a versão que vai trazer os caras, a versão estendida do
do regex. O que é essa versão estendida? É uma revisão que o regex teve depois de um tempo rodando por aí, viram que tinham coisas que poderiam melhorar. Umas das coisas que foram incluídas foram esses atalhos para englobar tipos de caracteres. Um deles, por exemplo, é o /W. /W é palavra, letra. Ele considera número como sendo um caractere também de letra. O /W ele mostra aqui o que é que ele atende. /word só. Aqui, ó. /W é um atalho para isso daqui. Eu já vou chegar nesses grupos de caracteres aqui para não confundir tanto agora. Cadê? Então, com /W eu consigo trazer caracteres. Repara que ele escapa o espaço. É bem útil para você montar palavras, que era uma palavra seguida de outra. Mas às vezes tem uma quebra de linha entre as duas. Às vezes tem um ponto entre elas. O /W já consegue pular essas coisas. Você consegue ter um resultado um pouco mais limpo. Ó, ponto ele já não pegou. Se eu voltar aqui para um ponto, ele passa a pegar. Se eu quero pegar só um número, para números você tem o /D, que ele é de dígito. Então você usa /D. Repare que ele pegou Luiz com um número no meio agora. E ao contrário, dá para fazer também, Júlia? Por exemplo, eu quero pegar todos esses que começam com L e terminem com Z, mas que eu quero excluir desses o que tem número. Para excluir o que tem número, dá. É até mais fácil. Com o D você também tem os contrários desses caras. Então com D eu pego o número, certo? Com D maiúsculo eu pego o que não é número. Ah, entendi. Daí ele acaba incluindo ponto e outras coisas também. Em que você tem o /W para letras ou /W para o que não é letra. Então o que não é letras, que não é caractere, no caso é entre números e letras, ele pega com W maiúsculo. Você tem também o outro cara aqui da tríade, é o S, em que é espaço. Esse S, ele também considera quebra de linha. Quer ver? Depois que eu pego. Vai lá pra cima? Deixa eu jogar esse cara mais pra baixo. Aqui. Ó. Luiz com uma quebra de linha no meio. L e Z. Então o S ele contempla espaço, quebra de linha e alguns outros caracteres também. Deixa eu ver se ele mostra aqui quais são. Aqui, ó, espaço, tab. A tab é outro cara que eu tinha esquecido. Então você pode montar também uma versão desse cara aqui com um tab. Não sei se meu teclado vai fazer o tab aqui certo. Fez? Aqui, ó. Que com um S /S aqui com um S minúsculo ele considera separadores, como se fosse. Então você vai ter um espaço, você vai ter o tab e um enter também que o regex vai abraçar. Então esses são os atalhos. Você também tem a negativa deles. Eu quero tudo que não seja separador, que é a versão maiúscula dele, em que ele vai ignorar espaço, tab e quebras de linha. Então esses são as classes de caracteres, os atalhos. E você também tem grupos. Esses grupos é muito da hora. Que você consegue montar. Eu quero aqui um. Se eu quiser pegar, por exemplo, a letra A, B e a letra C. Então A, B e C. Se eu colocar um seguido do outro, ele vai acabar não encontrando. Porque ele busca. Peraí que tem alguém batendo. Aí. Ele vai acabar não encontrando se você colocar um seguido do outro, porque ele busca realmente um seguido do outro, ABC. Se você quiser que ele busque por A ou B ou C, você tem que montar um grupo de caracteres. Aqui, ó. Que são representados pelo colchete, em que você tem A, B, A ou B ou C. Dentro dos colchetes ele vai quebrar os caracteres e procurar separadamente eles. Coisa que você não consegue naturalmente com a expressão regular. Procurando dessa forma, ele vai procurar sempre na ordem. Um A seguido de um B, seguido de um C. Então,
se você abraçar com os colchetes, você consegue pesquisar por eles separadamente. A, B, C. Você também tem a negação do grupo. Então, vamos pegar uns caracteres aqui diferentes. Eu não gosto de W, Y e Z. Vamos supor. E o K. Vou pegar a letra americana só. Se eu quiser que ele não pegue essa galera, dentro de um grupo ele acaba pegando ou W, ou Y, ou K. Se eu quiser que ele não pegue essa galera, eu coloco um chapéu. Ó, ele passa a ignorar essas letras. Então, o que quer dizer? Tudo que não for esses caras. É uma negativa. Então, o chapéuzinho aqui é usado como negativa. Você vai ter outras formas de negativa dentro de outros padrões do regex. Por exemplo, quando cai em grupos aqui, a negativa é uma interrogação exclamação. O que não faz muito sentido usar um caractere para um e outro para outro, mas é tranquilo. Você vê, dá para ver que vai funcionar isso. Outra forma de se usar esse tipo de grupo de caracteres é assim. Eu quero pegar tudo que esteja de A a B. De A até a letra E. Até a letra D, vamos supor. De A até D. Então repare que ele pegou A, B, C e algum D por aí também deve ter, já que está na expressão regular. Vou colocar um D aqui perdido. Tem aí supported na terceira linha. Ah, massa. O validate. Aqui tem detail também, pegou o D também. Isso me permite montar grupos, por exemplo, de A a Z. Repare que para a expressão regular, letras maiúsculas não são consideradas. Elas vão ser um grupo à parte, em que eu posso fazer, ela é um grupo primeiro, eu acho, de A maiúsculo a Z maiúsculo, então ele me traz todas as maiúsculas. Se eu quiser, é que a expressão regular funciona assim, quer ver? A, B, C, até o Z. Daí seguido de A, B, C, até o Z. Então, ele considera o alfabeto primeiro as maiúsculas, seguido das minúsculas. O que quer dizer que ele me dá uma liberdade para fazer assim, por exemplo. Quer ver? A, B, C, D. Vamos fazer assim. Então, do A maiúsculo, então ele vai incluir todas as maiúsculas. Ó, tem um M, tem um P maiúsculo, até o D minúsculo. C, D. Então ele vai considerar o A minúsculo. Tá claro isso daqui? Ele Sim. considera do A maiúsculo até o Z, que é onde vai. Eu coloquei o meu delimitador aqui no A até o D, o que vai incluir todas as maiúsculas e também as minúsculas, que é parte da mesma cadeia de caracteres. Então ele vai... Minúsculas até o D, né? Isso, minúsculas até o D. Exatamente. Expressões regulares trabalham com o alfabeto de uma forma um pouquinho diferente. Então, ele inicia com as maiúsculas, segue pelas minúsculas e depois os números. Não sei se dá para incluir aqui. Não, ele não aceita. Os números, então, são um grupo à parte. Eu quero do 1 ao 4, por exemplo. Então, eu posso fazer um monte de números. Do 1 ao 4 ele me retorna. Isso daqui ele é bem interessante para quando você trabalha com datas, por exemplo, em que você, se tu for um nível de maluco suficiente para fazer uma expressão regular que abrace os números como um todo da data, por exemplo, que você tem o mês 12, por exemplo. Tem o mês 9, 09, vamos colocar 10, 11, 12 e o 13 já não é um mês. Só brincar aqui. Então você montaria da seguinte forma: 0 como primeiro dígito, certo? Aqui eu vou ligar o flag de multiline. Daí ele vai rodar um regex por linha. Já vou explicar melhor como é que é. Um 0 seguido de um número que pode ser de 1 a 9. De 1 a 9. Então, 0 até o 2. Seguido de um número de 1 a 9. Deixa eu ver. Aqui vão ter que ser duas expressões regulares.
vai ter que ser um 0, seguido de 1 a 9. Outro caractere bacana é o OU, eu já explico melhor ele. Seguido de ou 1, com o número 1, de 1 a 2. Assim ele funciona, de 0 a 2. Aí. Aqui eu fiz uma expressão regular para pegar meses do ano, que é um nível de maluquice sem igual. Porque se tu for fazer uma expressão regular para data, essa daqui é só a parte do mês. Dá para colocar entre um grupo aqui para ficar mais da hora. Você repara aqui que o 00 ele ignora, porque não é um mês. 0, 0, 1 ele pega, e ele pega todos, e o 13, 14 e 15 ele ignora. Por que ele fez isso? Eu montei um 0 fixo aqui, que não precisaria ser um grupo, acho que dá para fazer assim, isso. Então eu usei o caractere de OU aqui. Deixa eu apagar esses parênteses. Então essa minha expressão regular começa com 0, seguido de 1 até 9. Então ele pega todos os meses, 0 seguido de 1 até o 9. Que pode ter um 0,2, 0,5, qualquer um ele pega. Então qualquer número então de 0, qualquer número, seguido de 1 fixo, também dá para tirar dos colchetes. Esse caractere aqui é um OU. Então roda essa expressão regular ou essa. Então você usa o pipe para OU. Ele está explicado aqui mais para baixo, a última cláusula. Então na expressão regular, para pegar os meses com mais de 10, eu montei, tem que ser 1 seguido de 0 a 2, o que vai me incluir 0, 1 e 2. Mês 13 não existe, então essa minha expressão regular já não pega. Por que não pega o 13? Porque se começar com 1, tem que ser 0, 1 ou 2. O 3 não pega, seguido dos outros caras também não existe na expressão regular. Aqui é um exemplo de por que é legal pegar esse negócio de números de um até o outro. É um exemplo. Isso também se aplica para horas, que horas normalmente vai até 12 a hora, ou até 24, você pode considerar. Isso é bem interessante de ser usado. Novamente, o código fica longo, só vai entender quem entende de regex, então é bom usar com uma certa sabedoria, para você não fazer um código que só você entenda no futuro. Aqui os grupos já demonstrei todos. Já. Agora as âncoras. Deixa eu ver como essa galera ela funciona assim. Para ele eu vou usar o flag, vou começar sem o multiline, para ficar mais claro. Se eu colocar só a letra R aqui, repare que ele pegou todos os R's daqui, porque a expressão regular está global, certo? Mas vamos supor que eu queira um R só terminando o texto. Um R no final do texto. Vou apagar tudo. Lá, R. Pegou, certo? Só que também pegou os outros R's todos que tem por aí. Eu quero só o que termina o texto. Ele tem um caractere na expressão regular que é o cifrão. Esse cifrão é fim de texto. O fim da expressão, o fim da entrada de texto. Então eu quero a letra R seguido do fim. O que faz ele pegar só esse R, porque é o único seguido do fim de texto. Se eu colocar uma quebra de linha aqui, ele já passa a não reconhecer, porque na verdade é um R seguido de um /N seguido de um fim de texto. Isso é muito útil para você isolar coisas. Por exemplo, vamos montar um CPF qualquer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9. Vou montar alguns desses. Trocar só o último dígito, só para brincar. Aí, tenho todos esses CPFs aqui. Dá para apagar tudo aqui em cima. Certo? Com uma série de CPFs aqui, não entre no final, eu quero uma expressão regular que pegue um CPF para mim. Se colocar qualquer... Aqui já vai entrar um caractere legal. Ó, de 0 a 9 eu quero, certo? De 0 até 9. Isso pode ser abreviado pelo /D, que é um dígito. Então me pega qualquer dígito, mas eu quero que seja um CPF válido. Regex não faz contas para saber se o CPF é válido.
Ele só conta caracteres. Vamos colocar alguns aqui com mais e com menos caracteres para ele ignorar. Aqui, fechou. Então eu quero que seja exatamente 11 dígitos. No regex você consegue colocar uma ordem de repetição, que é essas chaves. Colocando o número 9, não, é 11, né? Isso. Colocando 11, ele me pega todos os regex que tenham... Vou colocar algum outro falso aqui também para dar mais uma bagunçada. Vou colocar um A aqui e umas letras. Certo. Ele me pega todos os... quando ocorre 11 vezes um número. Aí. Então, eu coloco um número que seja repetido 11 vezes. Ele me encontra toda essa galera. Eu vou marcar o multiline aqui. Isso. Com o multiline, eu aplico o meu regex linha a linha. Eu desmarquei lá, tá sem o multiline, tá só global. Então, repare que ele está pegando aqui porque são 11 números seguidos, que é a ordem que eu dei. Começando com uma letra, eu quero ignorar isso. Então, eu coloco o chapéuzinho, que é o nosso caractere de início de linha. O chapéuzinho, repare que ele me encontrou só um cara. Por que ele encontrou só um? Porque o início do arquivo é só um cara. Se eu marcar um multiline, ele passa a entender que cada linha é uma entrada de texto nova na minha expressão regular. Então, cada linha vai ser a sua entrada. Então, esse cara, quando chegar a vez dele, vai ter seu início e seu fim. E para o delimitador de final, é o cifrão. Então, eu quero que comece, tenha 11 números e termine. Então, ele encontrou esses CPFs aqui. Esse cara ignorou porque não tem 11. Esse cara ignorou porque não tem 11. Esse cara tem mais que 11. Esse aqui inicia com uma letra, já não é o que ele busca. Se eu pegar um CPF válido aqui, e colocar aqui uma letra aqui no meio, ó, ele já passa a ignorar. Já passa a dizer que não é válido porque não são 11 caracteres seguidos. Regex também te permite usar, aqui são só as formas dele de busca de texto, certo? Mas regex também te permite fazer um replace, em que replace funciona dessa forma. Deixa eu montar um regex da hora aqui. Vou montar um para formatar o CPF, que é algo bem da hora. Então eu quero que comece. Eu crio um grupo de captura. Grupo de captura são parênteses. O que quer dizer que a expressão regular que bater dentro dos parênteses me interessa. Então eu vou colocar aqui /d para ser um dígito repetido. Tirar esse caractere aqui do final. Repetido 3 vezes. Então quero que os 3 primeiros caracteres sejam separados. Seguido de volta da exata mesma expressão regular, seguido de 3 de volta. Deixa eu já ir formatando aqui embaixo para ficar mais claro o que está rolando. Cifrão 1, ponto. Cifrão 2, ponto. Cifrão 3, traço. Cifrão 4. Então aqui eu montei uma expressão regular para formatar o meu CPF, certo? Então repare que o cifrão 1, ele pegou aqui os 3 primeiros dígitos de todos, e o resto ele não entendeu o que era para fazer, jogou aqui direto e jogou o número no final. Então nós vamos ter que montar o resto da expressão regular, que é os 3 primeiros dígitos do CPF, seguido de 3 outros dígitos. Estou só copiando e colando, já explico com mais calma. Seguido de outros 3, seguido de 2. Se reparar que as expressões regulares que bateram, ele formatou com precisão cada CPF. Por que ele fez isso? Deixa eu ver aqui no Explain. Ó, se alguém já formatou um CPF na mão, alguma vez, sabe que são 3 caracteres, ponto, 3 caracteres, ponto e um traço. Essa é a máscara do CPF. Vou jogar como primeiro aqui. Então, se eu quiser fazer isso via regex, eu vou ter que isolar os 3 primeiros caracteres. E eu uso os parênteses para determinar um grupo. Ele está aqui, ó, grupo de captura.
seguido de outro grupo, seguido dos outros 3 caracteres. Deixa eu apagar aqui. Ó, nesse ponto já eu tenho primeiro os 3 primeiros caracteres, seguido dos próximos 3, seguido dos próximos 3, seguido dos últimos 2, que é o que o CPF pede. 3 grupos de 3, então 1, 2, 3 grupos de 3 e um grupo de 2. A expressão regular, quando você usa um grupo de captura, ela joga as capturas para você num retorno dentro de cifrão, dentro de variáveis, que são chamados de retrovisores também. Eu já vi por essa terminologia. Então, se eu montar uma máscara aqui, eu posso fazer qualquer coisa aqui. Vou colocar um lá. Então vai ser o grupo 1 que eu capturei. Lá. Grupo 2. CCC. DDD. Aqui fazer um... Você pode colocar qualquer coisa entre elas. O CPF é um exemplo que eu vejo que fica bem interessante de ser montado. Aqui ele pegou um CPF que não era para pegar, faltou o do final. Aí. Aqui ele encontra só os CPFs válidos. Você pode fazer uma expressão regular para buscar os CPFs e outra para formatar só o que ele encontrar. Um exemplo também que pode fazer é para a data, que também ela é bem similar à data. Você faz um caractere de início para ter a certeza que ele pega do começo. Fazer um pouco diferente, fazer a data americana converter para a data brasileira. 1992 menos. Ou uma data brasileira, acho que é o mais comum para o nosso caso, né? 2303 1992. Aqui eu tenho uma data no formato brasileiro. Vamos converter para o formato americano. O que é o formato americano? 1992 03 23. Eu tenho então uma data brasileira, eu quero passá-la para o formato americano. Repare que trocam-se os caracteres entre elas e também inverte a data, porque americano é tudo aos contrários de nós. Seria fácil demais se fosse a mesma coisa. Então, vou montar uma expressão regular bem simplona aqui, que é, primeiro vou capturar um mês, que são 2 números, que é barra D, repetido 2 vezes. Eu posso fazer repetido 2 vezes ou repetir 2 vezes na mão também. Eu prefiro usar o caractere de repetição. Seguido de uma barra. Essa barra é interessante escapar ela também. Seguido de uma barra. Seguido de outra barra. Seguido de 4 dígitos. Então aqui eu tenho uma data, já capturei ela. E no meu grupo de captura, os retrovisores que ele vai me retornar, o cifrão 3 o cifrão 1 é o mês, é o dia, o 2 é o mês e o 3 é o ano. Então seria ano, o 2 que é o mês e o cifrão 3, o cifrão 1, desculpa, que é o dia. Então eu entro com uma data brasileira e me retorna uma data americana. Deixa eu ver o que mais que dá para fazer. Bom, com regex você pode formatar qualquer texto, encontrar qualquer coisa em texto, desde que você quebre um pouquinho a cabeça às vezes. Você consegue montar um regex que pode abraçar qualquer coisa e transformar em qualquer outra coisa, dentro das limitações dele, que ele não faz cálculos, ele não tem if else, mas ele tem ou e e. Acho que os principais features da linguagem, que é o ou, eu acabei de explicar lá antes. Esses grupos de captura mais malucos aqui vai mais confundir. Aqui a repetição também você pode fazer assim, quer ver? A data, ela pode vir assim. Vai vir só o dia 3 aqui do mês 3. Vamos supor. Você pode fazer 1 ou 2. Será que pega assim? 1 ou 2 ele não pega. Ele não pegou porque o outro cara também está assim. Ó. Eu posso dizer para a expressão regular que o meu dia ele pode vir 1 ou 2 caracteres. Então, com 1 caractere ou com 2 ele pega também. O que também, novamente, faz a tua expressão regular ficar muito mais maluca.
Uma vez que você conheça a expressão regular, fica fácil de você entender. Mas o coleguinha que está fazendo o trabalho contigo às vezes não entende, o que pode ficar meio confuso para ele. Mas é uma forma muito elegante de você sair de um problema, em que às vezes você tem que formatar uma data, mas você, usando a linguagem de programação, vai ter que cortar o texto, dar um cortar aqui, daí montar para cá, montar para lá. Daí você faz ou são dois ou são um. Daí você monta de uma forma. Em linguagem de programação, essa formatação pode chegar até umas 10 linhas, dependendo da quantidade de coisas que você quer abraçar. Em expressão regular é um único comando que já faz, seguido de um de formatação, claro. Bom, o básico da expressão regular que eu queria mostrar para vocês é isso. Alguém tem alguma dúvida? Dúvida de como montar algumas coisas assim, algumas expressões, mas isso eu acho que é só questão de abrir isso daí, ficar brincando e tentar, né? Tipo, Exatamente. por exemplo, tem o CPF, ele veio sem ponto, eu quero colocar uma formatação com ponto, dá para fazer também, não dá? Sim. Uhum. Ou ao contrário também, o cara mandou com ponto, eu quero tirar e só pegar só os caracteres sem os pontos, entendeu? Sim. Esse tipo de coisa é possível também. Até tirar os caracteres, esqueci de mostrar, é bem fácil. Vamos supor que eu quero tirar dessa data os caracteres. Cifrão. Acho que não precisa nem de cifrão. Cifrão 1. Vamos ver se assim ele vai. Que são barra D. Ele já pega em um grupo de captura. Será que eu consigo assim? Aqui eu já consigo meter um replace pelo que ele... Aqui é um pouquinho mais complicado para tirar. Bom, mas dá também. Você taca só um replace direto na linguagem de programação tua de tudo que não for números, barra adesão, e tu dá um replace por espaço. Entendi. Acho que ele não vai montar aqui direto, mas você consegue fazer um replace assim, disso, por espaço. O retorno que ele te dá vai ser sem essa galera. Dá pra fazer aqui em JavaScript já direto no console, em que eu tenho uma entrada que são só os números. Vou pegar a data completa. Alô, Pasting. Fechou. Vou pegar um CPF com ponto 123 ponto 123 3 ponto menos 2. Acho que tá meio pequeno. Aí. Então, se eu der um replace aqui, daí eu jogo uma expressão regular aqui dizendo que eu quero tirar tudo que não for dígito e trocar por um espaço. Tá, tem que jogar um global aqui. Isso. Ó, ele pegou, tirou tudo que não é número. O global serve para ele pegar o texto completo e não só a primeira ocorrência, trocando por nada. Eu posso inclusive trocar o ponto por um traço, por uma interrogação, dependendo se tu quer ressaltar o erro, ou só tirar. Então o replace do JavaScript ele roda a expressão regular para encontrar e o replace já entende que o segundo parâmetro é para trocar. A expressão regular também serve para o replace. Era isso? Sim, era isso. Da hora. É legal. E para colocar também, né? Por exemplo, tipo, passou a data, sei lá, pegando um exemplo aí, tipo, recebi aqueles arquivos de nota fiscal. A data vem sem separação, vem só os caracteres e você consegue colocar barra se precisar. Sim. Com regex também. Também. E é simples até. Quer ver? Vem a data assim. Opa. Vem a data sem separação. Eu monto uma expressão regular para me separar os grupos dela. Vou usar essa mesma que já estava, capturou tudo. E no replace eu coloco cifrão
cifrão 1, cifrão 2 e cifrão 3, separado pelas barras. Ó, eu consigo, entrando com uma data que veio só os números, que é aqueles cobolzão tenebroso retorna às vezes. Daí você consegue colocar, com retrovisores, colocar a formatação dela. Na próxima aula nós vamos aprender o sed, que é um comando do Linux que faz isso para você. Você coloca a expressão regular de entrada, a máscara de saída e ele troca para você nos arquivos. Que é muito útil para quando tu recebe arquivo em lote, aqueles arquivos XML, pode ser qualquer coisa. Se for um XML, por exemplo, tu coloca a tag que abre e a tag que fecha, ele encontra a data dentro e troca para você. Quer ver? Supor que a data venha na tag D. Barra D. Você joga isso na tua expressão regular, como sendo a entrar, o começo e o fim dela. Acho que eu tenho que escapar algumas coisas, ou não. Não, ele capturou. Aqui, como eu coloquei o grupo de captura sendo só os parênteses, o retorno vai ser assim. Então ele pega dentro de um HTML, se tiver uma... supor que tem uma data perdida, um número bem maior aqui depois. Tem os negócios. Caso eu não use isso daqui, ele passa a capturar todos os números e tentar formatar. Às vezes você tem a chave da nota fiscal e não é interessante para você que a chave seja formatada com uma data no meio, como é o caso que ele colocou aqui. Então você usa de tags para te mostrar. Ó, essa tag aqui, essa expressão regular captura a data para mim que esteja só dentro da tag de data. Então repare que foi a única que ele formatou, o resto ele manteve com a formatação que estava. É um jeito meio maluco de trabalhar, mas eu já fiz essa loucura. De receber um XML, formatar o que dava dentro dele já com uma expressão regular para depois descarregar para uma linguagem de programação. É feio e eu peço desculpa por ter feito isso. Mas tem essa opção também. O regex, o mágico dele é você nunca vai saber tudo dessa loucura. Tem vez ou outra que eu me deparo com esse negócio aqui, eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, cara. Daí tá aqui a explicação do lado, mas vez ou outra tu se depara com umas atrocidades, corre aqui nesse site, dá uma olhada aqui nas fórmulas, o que quer dizer. O bom é que ele te resume toda a expressão regular só nisso. Então tudo que é possível fazer tá tudo aqui. E já era, cara. O que antes você olhava essa expressão regular aqui, se tu recebesse, se tu visse ela no código, cara, tu tomava um susto, bicho. Porra, o que isso quer dizer? Não tenho a mínima ideia. Agora já tá um pouquinho mais claro. Aqui você pode ainda trabalhar com grupos, dizendo que esse grupo aqui, ele não vai ser capturado. Para terminar aqui. Para isolar só o que tá a tua data também, para ficar mais claro quando tu vai ler a regex, saber que isso não é parte dela. É um grupo de não captura. O que daí é só enfeite, demais. É isso. Acho que o mais grosso e básico dela é isso. Da hora. Algo que eu esqueci de explicar também, que faltou, é a repetição. Você pode usar uns caracteres de atalho para elas, em que, vamos supor que eu tenha um número aqui. Vou colocar um número, barra D, é um número, mas eu quero só esse número quando ele seja 1, B e AB. Vou colocar esses casos aqui. Eu posso ter controle sobre o quanto o número está repetindo também. Sobre a forma de repetição, não explicitando quanto é a repetição. Para ficar mais claro, eu quero que seja, ele pegue 0 ou mais. Então eu coloco um asterisco. Ele passa a pegar quando tem 0 ou mais. Vou colocar um ponto aqui, um ponto aqui. Acho que assim ele pega. Que acho que vai ficar mais claro. Aqui. Então, vai ser uma letra, barra W, seguida de um número, barra W. Seguido de uma letra. Então, eu tenho A e B. Seguido de dígitos, eu coloquei o asterisco, que ele significa 0 ou mais. Então,
ele não vai pegar. Ele pega com 0 também, ou quantos forem. Mas se eu quiser que seja só 1 ou mais, esse cara não tem um número, não é interessante para mim pegar ele. Então eu troco ele pelo mais. Em que o mais, segundo o que está aqui, é 1 ou mais. O segundo parâmetro é 1 ou mais. Então ele pega o que tem um número ou mais números. Mas se eu quiser que ele só me pegue o que tem nenhum ou um número, eu troco pela interrogação. Interrogação? 0 ou 1. Ele acabou pegando uns caras aqui que não era interessante ter pego. O que eu errei? Tem um asterisco que é para pegar 0 ou mais. O mais que é para pegar 1 ou mais. E tem a interrogação também que é para pegar 0 ou 1. Talvez tenha que isolar. Ele pegou esses caras. Tem a explicação quando dá esses bugs louco. Pode correr para a explicação e ver por que ele pegou. Match 1, 1, 1, 1. Bom, a interrogação tá, eu não lembro como usa ela. Mas enfim, o que eu mais uso é o asterisco e o mais. Para dizer que eu quero que as coisas se repitam infinitamente. Então você consegue, ao invés de você usar o delimitador que você é obrigado a dizer até quanto vai, que seria aquele cara, eu quero exatamente 5. Você usa as chaves, coloca o número 5 dentro. Opa, número 5. Ele pegou outro cara de baixo, ele está considerando... por causa do W. Aqui, isso. Agora a interrogação funciona. Interrogação. Aí. A interrogação para 1 ou 0 pega. Ele estava bugando porque o W também engloba números. Ele estava pegando o W das outras, considerando o dígito de número do meio como sendo letra. Mas enfim, então você vai ter os três caras, são asterisco para 0 ou mais, o mais para 1 ou mais. Repare que ele ignorou esse cara aqui. Quando o asterisco pega ele, porque ele tem 0, o asterisco cai para 0 também. O mais que pega de 1 ou mais, ele passa a ignorar esse cara porque não tem. E a interrogação que seria 0 ou 1. Uma repetição. Então, nenhuma ou uma. Mais que 1 já não me interessa, que é o que a interrogação faz. Quando tu trabalha com ela de forma de repetição. Esse cara também é importante. O demais é questão de vivência para ir pegando. Alguma dúvida ali? Mais de alguém? Não, da minha parte não. Massa. Eu vou colocar essa gravação no YouTube depois. Daí pra ter um material de consulta também. Alguém chegou a rodar junto comigo alguma expressão regular ali? Eu sim, fui fazendo algumas aqui. Tu é um lindo, cara. Tão fofo. Não sei nada, cara. Mas agora já sabe uns 50 Não, centavos. Legal. Eu acho que eu vi isso aí em web crawling, cara, se eu não me engano. Cara, usa demais, mano. Pra HTML isso daqui é a coqueluche do verão. Pois é, ele não pega só letras, né? Ele pega... Vi os caras puxando imagem também, se eu não me engano. Imagem? Tu pode montar uma expressão regular pra URL de coisas. Tipo, então pode ser isso. .jpg. Isso. Daí tu faz um ponto para pegar qualquer coisa, repetido 0 ou mais vezes, seguido de um ponto .jpg. Ele pega esse site. Isso. Com aí ele pegou a URL mesmo. / imagem.jpg. Imagem. Com essa expressão regular você consegue isolar as imagens, só o que é JPG. Se você tiver vários formatos, por exemplo, vou jogar aqui um MP4, que não é imagem, e um PNG, que
também a imagem. Você consegue montar um grupo aqui em que você diz que tem que ser JPG ou PNG também. Ó, daí tu tem uma expressão regular que te encontra imagens JPG ou PNG no meio do HTML. Ah, entendi. Daí tu pode ainda fazer na tua linguagem de programação uma loucura do tipo baixar. Daí que tem que ser um grupo não capturado. Daí já vai pra loucura a mais também. E aqui um grupo capturado. Ó. Daí tu dá um comando de baixar, daí a imagem. Esse cara ignora, baixar, pá. Você consegue inclusive editar imagens, fazer uma loucura. Editar a URL delas. Legal, bem legal. Nem sabia que era esse o nome aí dessa. Essa é a tal da linguagem regex. Ela assusta, cara, quando tu olha a primeira vez. Me assustou. Nem imaginava que a gente ia estudar isso. É o Linux, cara, quando tu começar a se aprofundar mais no Linux, tudo vai ser expressão regular, cara, quase tudo. As Sim. coisas mais legais que tu vai fazer, por exemplo, o SED é a expressão regular. Quando nós formos montar um sisteminha de cadastro de produtos e venda e tal, vai ser tudo expressão regular, cara. Gravar num arquivo para encontrar o registro, quero editar o item 5. É uma expressão regular que vai buscar ele lá para você, cara. Agora o estoque dele não é mais 4, é 5. É uma expressão regular que vai buscar e trocar, no caso SED. É bem louco, cara. É bem louco mesmo. Bem legal. Mas tem uma das bases que é necessário ter para shell script é a expressão regular. Ela te facilita muita coisa. Mas não precisa saber tudo de expressão regular hoje. É aquele negócio que eu sempre digo, você não precisa decorar tudo. Tem que saber que existe e onde buscar. Aí, no Sim. caso, esse site aqui ele ajuda bastante. Você sabendo que ele existe, entrando ali, às vezes tu bate, bate, bate até sair uma expressão regular da hora. Cara, e como eu sofria no começo. Depois fica meio que automático. É uma ferramenta que vai te facilitar muito o trabalho e que é um recurso a mais que você vai Alô, ter. Legal. Beleza? Beleza, Luiz. Mais alguma dúvida? Dúvidas, críticas acho ou que não. sugestões? Já tomou um chimarrão hoje? Imagina! Dá pior que vai bem um mate agora. Muito bom. Deixa eu parar a gravação aqui. Bom,